Bezerra Hashem da Fei, tratado de Shabbat. Olá pessoal, bem-vindos ao novo Daf Shalom Aleichem. Estamos da Fei, Amudalef, na oitava linha. Elamara Bezerra. Estamos no meio de uma pergunta sobre a nossa Mishnah. O que diz a Mishnah? Com relação à proibição de carregar, digamos, um pobre está na rua, ele pega um objeto na rua, ele fez a Akira, deslocou o objeto da rua, primeira etapa do ato de carregar, ele estendeu o objeto para dentro da casa, fez a Otsá, e fez a Anachá, descansou o objeto na mão de um proprietário, de um balabai dentro da casa. O pobre tem que trazer o sacrifício. Ou, por exemplo, se o pobre, ele pega o objeto da mão do proprietário, fez a Akira, Otsá, trouxe para a rua, descansou na rua o objeto, o pobre vai trazer o sacrifício. A mesma coisa no caso do proprietário. Se ele fez todo o ato de carregar, ele traz o sacrifício. Estamos usando o caso do pobre. E a Gemara perguntou por que ele traz o sacrifício. É verdade que ele fez as três etapas, Akira, Otsá e Anachá. Mas tem outra lei, que a gente vai ver melhor na frente, a fonte disso, que a pessoa só tem a obrigação de trazer o sacrifício, ou seja, ele só transgride a proibição de carregar pela Torá, se ele desloca o objeto de uma superfície de 40 centímetros quadrados, no mínimo, e também descansou o objeto no outro recinto, também numa superfície de 40 centímetros quadrados no mínimo. 4 tefachim quadrados no mínimo. E no caso que a gente falou antes, isso não se aplica porque a mão do proprietário ou a mão do pobre não tem essa superfície de 40 centímetros quadrados. Então por que disse a Mishnah que ele traz o sacrifício? Então a Gemara está buscando alguma opinião que se vê de alguma Mishnah, alguma Braita, que diz que discute com essa lei que a gente falou, que essa opinião vai sustentar que não é necessário a superfície de 40 centímetros quadrados. Aí eu vou falar que a Mishnah vai com essa opinião. E não encontramos ainda essa opinião. Ela marabizera, amane acherimi, fala rabizera, a Mishnah vai como acherim. Letana fala breta. Acherim omrim fala acherim, amad mimkomo vekibel chayav, akar mimkomo vekibel patur. A pessoa que carrega na rua 2 metros, 4 amot no mínimo, ele também transgrediu a proibição de carregar pela Torá. E fala a Herim, uma pessoa pegou um objeto na rua no Shabbat e jogou para outra pessoa. E o objeto caiu na mão dessa outra pessoa. Esse que jogou traz o sacrifício. Mas a Carmen comove que veio patur. Se o primeiro jogou o objeto e o segundo se deslocou e recebeu o objeto, nenhum dos dois traz o sacrifício, porque os dois fizeram o ato de carregar juntos. A Anachá, o descanso do objeto foi por força do segundo que se deslocou. Então, são duas pessoas que fizeram o trabalho juntos, não se traz o sacrifício, como a gente viu a fonte anteriormente. Então, Amadim comove que ber chayav, הבאין על הנחה על גבי מקום ד' ברקע. אלא שממינה לא באין על מקום 4. Então, o que se vê? Um jogou o objeto e o objeto aterrizou, descansou na mão do segundo. Disse a Herim, o primeiro traz o sacrifício. Esse que jogou foi responsável também pelo deslocamento, também pela Otsá, o ato de carregar, e também a Anachá, porque o objeto caiu na mão do outro, por força do primeiro. Então pergunta, a mão do outro não tem 4 tefachim quadrados, não tem 40 centímetros quadrados de área, e mesmo assim fala a Herim, esse que jogou traz o sacrifício. Então, você vê conforme a Herim, que não é necessário que o objeto descanse, a Anachá seja numa superfície desse tamanho. Então para dizer, a Mishnah vai como a Herim. Fala, não tem prova que a Mishnah vai como a Herim, porque a Mishnah fala que não só que o objeto não tem que descansar numa superfície de 4 tefachim quadrados, também com relação a Anachá e também com relação a Akira, também na hora de deslocar o objeto, falou a Mishnah que esses 4 tefachim não são necessários. A Mishnah falou, o pobre deslocou o objeto da mão do proprietário, que estava na casa, e a mão do proprietário não tem 4 tefachim quadrados. Também com relação a Akira deslocar, fala a Mishnah que não é necessário os 4 tefachim, essa superfície dessa área. A Herim falou sobre a Anachá, o descanso do objeto, no final do ato de carregar. Não tem prova que a Herim vai dizer a mesma coisa com relação a Akira, o começo.
והנחה נמי דילמה דפשט כנפה וקיבלה דקנמי ההנחה. Fala a Gemara mais ainda. De Acherim não tem prova nem mesmo para Anahá. Porque pode ser que o caso de Acherim, aqui que um jogou e o outro recebeu, e o objeto caiu em cima do outro, pode ser que o segundo ele estendeu a roupa e o objeto descansou na roupa do segundo. E a roupa tinha a área de 4 tefachim quadrados. Então não tem prova que nem mesmo para Anahá, conforme Acherim, não precisa de 4 tefachim. Dos 40 centímetros quadrados. Então, volta a pergunta, como é que se explica a nossa Mishnah? Amar Rabi Abba matnitin kegon shekibla betraskal veiniach al gabe traskal. Fala Rabi Abba, é o seguinte, sabe qual é o caso da Mishnah? O caso é que o pobre tem uma cesta que tem essa área de 4 tefachim quadrados e o proprietário que está na casa também tem uma cesta. Então, dekanam anachá. Então, quando a Mishnah diz, fala Rabi Abba, o pobre pegou de dentro da casa e descansou o objeto na rua, ou pegou da rua e descansou o objeto na casa, ou o proprietário fez a mesma coisa, se trata que ele pegou de uma cesta que tem essa área e descansou em outra cesta. Então tem, sim, uma área de 4 tefachim quadrados. Pergunta velha, Doktane, a Mishnah não fala nada sobre uma cesta, e Rabi Abba fala que sim. Tni traskal shebeyadom, fala Rabi Abba, essa que é a intenção da Mishnah. Eles têm cestas que tem essa área. Tem traskal bereshut yachid, era traskal bereshut rabim, bereshut yachidu. Pergunta, essa resposta funciona parcialmente. Tudo bem se o proprietário tem uma cesta na casa, a casa é recinto privado, é bereshut yachid, a cesta também, então tudo bem, o pobre pegou da cesta, também pegou de um recinto privado. Mas se o pobre descansou o objeto na rua, numa cesta, essa cesta não é recinto público. Mesmo que a cesta está na rua, a rua é recinto público, é Reshut Rabim, mas a cesta com essa área de 4 quadrados não é Reshut Rabim, é Reshut Yachid, é um recinto privado. A cesta por si só é um recinto privado. Então, por que disse a Mishnah, conforme Rabi Abba, que o pobre pegou de dentro da casa da cesta e descansou em outra cesta na rua, ele traz os sacrifícios e carregou de um recinto privado para outro recinto privado? Isso não é o trabalho de carregar pela Torá. O trabalho de carregar pela Torá é carregar de um recinto para o outro. Ou no recinto público carregar 4 amot, 2 metros, mas não de um recinto privado para outro recinto privado. Na lei Mandeló que Rabi Yossi Berebudá. Então, sugere a Gemara, talvez a Mishnah sustenta que essa cesta na rua não é recinto privado, é recinto público, e a Mishnah não vai como Rabi Yossi Berebudá. Detalhe fala breta, Rabi Yossi Berebudá, Omer fala Rabi Yossi Berebudá. Naat kanei bereshut rabim, o bereshut raskal. Zarak benachal gabav chayav. Fala Rabi Yossi Berebudá, tem um bambu enfincado na rua. Em cima do bambu tem uma cesta. Então, falou Rabi Yossi Berebudá, a pessoa pegou um objeto da rua e jogou e caiu em cima da cesta. Ele carregou do recinto público para o recinto privado. Fala Rabi Yossi Berebudá, essa cesta é recinto privado. Então ele traz o sacrifício. Carregou no Shabbat do Reshut Rabim para o Reshut Yachid. Então traz o sacrifício. Fala Rabi Yossi Berebudá, essa cesta é recinto privado. Então se a Mishnah diz que a cesta no recinto público é recinto público, a Mishnah discute com Rabi Yossi Berebudá. Isso levanta agora essa questão de que Rabi Yossi Berebudá Pashat Balabait et yado lachutz natan letoch yado shel ani, amai chayav dereshut yachid kamapi. Isso que explica a Gemara aqui. Rabi Yossi Berebudá não bate com a explicação da Mishnah que disse Rabi Abba da cesta. Fala que não. A filho tem Rabi Yossi Berebudá. Pode ser que a Mishnah vai com Rabi Yossi Berebudá assim. Não tem contradição, são dois casos diferentes. Hatam lemala me'asara, acha lemata me'asara. O que disse Rabi Yossi Berebudá? Tem uma cesta em cima de um poste, ou em cima de um bambu. Essa cesta é considerada recinto privado, Reshut Yachid. Rabi Yossi Berebudá falou isso quando a cesta está acima de 10 tefachim, acima de 1 metro do chão da rua. Aí é visto como se essa cesta fosse um recinto privado, é como se as paredes da cesta são paredes de um recinto privado, que tem 1 metro de altura, então são paredes conforme a Halakha, 1 metro é o mínimo para ser uma parede,
é como paredes de um recinto privado, a cesta é um recinto privado. Isso foi o Rabi Yossi ben Yehuda. Quando a cesta está acima de 1 metro de altura do chão, é visto como tem paredes de 10 tfachim, de 1 metro, que são paredes conforme a halakha consideradas. A cesta é um recinto privado, porque tem também a área dos 40 centímetros quadrados, 4 tfachim quadrados. Isso é uma coisa. O que diz a Mishnah é outra coisa. O que diz a Mishnah é que uma cesta dentro do metro do chão da rua, até 1 metro do chão da rua, é visto como recinto público. Então, Rabi Yossi ben Yehuda concorda com isso. Fala Rabi Yossi ben Yehuda, se tem uma cesta dentro do primeiro metro do chão da rua, até 1 metro, isso é considerado recinto público, porque está no recinto público. Então não tem contradição entre a Mishnah e a Braita. Então falou a Mishnah, o pobre pegou um objeto da mão do proprietário de dentro da casa, ou da cesta, e descansou esse objeto na cesta, na rua, se encarregou do recinto privado para o recinto público. Não tem contradição, então, entre Rabi Yossi ben Yehuda e a Mishnah. Kasha lei de Rabi Aval, pergunta de Rabi Aval. Mi katane traskal shebeyado, veyado katane. A resposta funciona, mas tem um problema, fala Rabi Aval. A Mishnah não fala nada sobre uma cesta. Fala, o proprietário pegou da mão do pobre, ou o pobre pegou da mão do proprietário, ou um deu na mão do outro. Não fala nada sobre uma cesta. Então fala Rabi Aval, vamos evitar essa explicação, não vamos incluir na Mishnah que se trata de cestas. Ele ama Rabi Aval, então fala Rabi Aval, que quando shilshel yado lemata men shlosha vekibla. Fala Rabi Aval, a pergunta é como é que a pessoa tem que trazer o sacrifício se ele pegou um objeto da mão do outro, ou um deu na mão do segundo, se a mão não é uma superfície com área de 4 tfachim quadrados, 40 centímetros quadrados. Fala Rabi Aval, tem uma resposta, que a pessoa que recebeu o objeto, estava segurando o objeto, ou ele recebeu o objeto no final do ato de carregar, a mão dele estava a menos do que 30 centímetros do chão. A gente vai ver esses conceitos melhor nesse tratado de Eruvin bastante, tratado de Sukkah, o conceito de lavud. Lavud significa uma lei que a gente recebeu desde Moshe Rabbeinu. Aplicando a esse caso, se a mão da pessoa está dentro dos 30 centímetros próximos ao chão da rua, 3 tfachim, essa distância, conforme a halakha, não é levada em conta. É como se a mão estivesse no chão. Então, quando a pessoa está segurando o objeto no chão, é como se o objeto estivesse descansando no chão, numa superfície de 4 tfachim quadrados. Então, quando a Mishnah diz que, por exemplo, o pobre pegou da rua o objeto e ele estendeu para dentro da casa e colocou na mão do proprietário, você entende que o proprietário estava com a mão próxima ao chão, dentro dos 30 centímetros do chão, é lavud, essa distância não é levada em conta, e é como se ele colocou o objeto no chão da casa. Mesma coisa o oposto, a pessoa que carregou, o proprietário carregou e colocou na mão do pobre, e o pobre estava com a mão próximo ao chão, 30 centímetros do chão ou menos, e é como se o objeto foi descansado no chão. Então tem a superfície de 4 tfachim quadrados. Essa lei de lavud é uma halakha de Moshe Messina, é uma lei que a gente recebeu por tradição desde Moshe Rabbeinu, não tem fonte natural, mas é uma fonte do Matan Torah. Como é que você pode falar que a mão dele está próxima ao chão? A Mishnah fala, a pessoa está de pé na rua, ou está de pé na casa. Não que ele está agachado, não é bechurré, veio vai ter uma begumá, veio vai ter uma benanas. Tem 3 respostas. Ou a pessoa estava curvada e estava com a mão próxima ao chão, ou ele estava dentro de um buraco. Ele está de pé no buraco e a mão dele está próxima ao chão, dentro desses 30 centímetros do chão. Ou era um anão. O anão está com a mão próxima ao chão nessa altura. Então, são formas de explicar a Mishnah. Para responder essa pergunta, como é que a pessoa vai ter que trazer o sacrifício se ele carregou para a mão do outro, ou ele pegou da mão do outro objeto e a mão não tem superfície de 4 tfachim quadrados. Fala, Bevão, não tem problema. A mão estava próxima ao chão na distância de lavud, 30 centímetros ou menos,
E isso não é levado em conta. Essa distância é como se não existe, é como se a mão estivesse encostando no chão. Amarava, Farava, essa resposta também não é ideal. A Mishnah se esforçou tanto para falar a lei, nesses casos tão raros, um anão, uma pessoa dentro de um buraco, uma pessoa que está inclinada. Não parece que a Mishnah vai se esforçar para falar uma lei nesses casos tão específicos e começar o tratado de Shabbat nesses casos tão raros. Ela amarava, então falava, Yadosh el Adam chashuvalo que arba larba. Falava, o conceito aqui é outro. É o seguinte, por que tem que ter uma superfície de 4 tefachim quadrados? Porque a superfície tem que ser relevante, tem que ser importante conforme a halakha, levada em conta conforme a halakha, e tem que ter essa área mínima de 4 tefachim quadrados. Falava, a mão da pessoa tem essa importância. Mesmo que não tenha essa área, tem essa importância. Então, quando a pessoa pega da mão do outro, ou coloca na mão do outro, o objeto e carrega de um recinto para o outro, carregou sim para uma área de 4 tefachim quadrados. A mão não tem essa área, mas tem essa importância, o ponto é o mesmo. Todo o ponto dos 4 tefachim quadrados é para que a área tenha importância, a superfície tenha importância conforme a relevância. A mão da pessoa tem essa relevância mesmo sem essa área. וכן כי עתה רבין אמר רבי יוחנן também veio Ravin para a Babilônia e falou em nome de Rabi Yochanan a mesma coisa. ידו של אדם חשובה לו כי ארבע על ארבע. E essa é a conclusão da Gemara aqui. Amar Rabi Avin, Amar Rabi Lai, Amar Rabi Yochanan, falam sábios em nome de Rabi Yochanan. Zarak Hefetz venach betor yado shel chaveru chayav. A gente viu isso antes. Uma pessoa está na rua, pegou um objeto e jogou, e o objeto aterrissou na mão do outro. Traz o sacrifício. O primeiro foi responsável por todo o ato de carregar, traz o sacrifício. Então, qual é a novidade? Yado shel adam chashuva lo ke'arba larba, ve'amra Rabi Yochanan chadazimna. O que Rabi Yochanan veio inovar com esse caso que ele jogou? A novidade é essa, que o objeto aterrissou na mão do outro, traz o sacrifício porque a mão do outro é importante como essa superfície de 4 tefachim quadrados? Rabi Yochanan já falou isso antes. Acabamos de ver, falou Rav em nome de Rabi Yochanan isso, que a mão da pessoa tem essa importância. Por que Rabi Yochanan tem que falar a mesma lei outra vez? O modo que eu poderia pensar errado. Eu poderia diferenciar entre os dois casos. Por quê? Hanemili eicha de achsheva ou leiade. Aval eicha de lo achsheva ou leiade malom. Eu poderia pensar que isso que foi dito, que a mão da pessoa tem essa importância, é quando um colocou na mão do outro. Então um colocou na mão do outro, deu essa importância para a mão como uma superfície que vai receber o objeto. Eu poderia pensar, nesse caso, como uma superfície que tem 4 tefachim quadrados tem essa importância. Mas se um jogou e o objeto aterrissou na mão do outro, ninguém deu importância a essa mão de forma ativa. Ele jogou e aterrissou, poderia ter caído em outro lugar. Então, poderia pensar que nesse caso a mão não é considerada como uma superfície de 4 tefachim quadrados. Fala meu cara que sim. Essa importância é intrínseca, ou seja, independente do que a pessoa deu importância ou não, é essencial. Essa mão tem essa importância essencial de 4 tefachim quadrados, como uma superfície de 40 centímetros quadrados. Essa aqui foi a novidade de Rabi Yochanan no caso que a pessoa jogou. Amar Rabi Avin, Amar Rabi Lai, Amar Rabi Yochanan, falam os sábios em nome de Rabi Yochanan. Amar bem como vekiber chayav, akar bem como vekiber patur. Continuando esse caso. Uma pessoa está na rua e jogou o objeto para o outro. O outro ficou parado e recebeu o objeto. Então, o primeiro foi responsável por todo o ato de carregar, traz o sacrifício. Se o segundo se deslocou e recebeu o objeto, não se traz o sacrifício, porque o segundo foi responsável pela anahá, o descanso do objeto. O final do ato de carregar foi por força do segundo, e o princípio do ato de carregar foi por força do primeiro. Eles fizeram juntos o ato de carregar em sociedade, não se traz o sacrifício, já vimos a fonte disso. Mas todos os trabalhos proibidos no Shabbat, a pessoa só traz o sacrifício e fez todo o trabalho, sozinho. Então, Tana na minha como falar Braita, Acherim, o meio falar Acherim, Amad B'Komo V'Kibel Chayav, Akar B'Komo V'Kibel Patur, exatamente isso. Bai Rabi Yochanan perguntou a Rabi Yochanan. Zarak Hefetz V'Neekar Umimkomo V'Chazar V'Kiblo Ma'am. O que acontece se a pessoa está na rua, ele jogou um objeto para o ar, ele correu e ele próprio recebeu o objeto. Qual que é a lei?
Então, qual que é a pergunta? Ravada Bará, Vashnei kochot be'adam echad kamibayale. Shnei kochot be'adam echad ki adam echad dame, vechayav, ou dilma que shnei ben adam dame o patur. A pergunta é a seguinte: essa pessoa jogou o objeto ia cair em algum lugar. Então o ato de carregar dele é que ele deslocou daqui e ia cair ali. Ia descansar nesse segundo lugar. Ele interferiu. Ele correu e agarrou o objeto no ar. Ele interferiu, ele mudou o trajeto do objeto. Então tem duas interferências aqui, duas forças. Shtekochot. A primeira força é o que ele fez no princípio, que o objeto ia cair em algum lugar. Ele teria que trazer o sacrifício, ele ia carregar daqui para lá, então ele traria o sacrifício. Mas ele interferiu. Teve uma outra força que ele colocou na história. Ele agarrou o objeto num local diferente, que o objeto não ia cair lá. Não ia parar lá. E ele agarrou e descansou o objeto onde ele pegou o objeto no ar. Então, a pergunta é, será que ele traz o sacrifício ou não? Pode ser que sim. Pode ser que essas duas interferências, na verdade, vêm da mesma pessoa. Então é tudo como se fosse um ato contínuo de carregar. Ele carregou 2 metros na rua, traz o sacrifício. Como essas duas interferências provêm dele, então, na prática, provém dele, traz o sacrifício. Mas pode ser que não. Pode ser que isso que ele começou foi interrompido. Então, é como se fosse que duas pessoas fizeram o ato de carregar. É como se uma pessoa jogou e o outro se deslocou e recebeu o objeto num local diferente do que o objeto aterrizaria. Ele jogou aqui sozinho e ele próprio interferiu. Poderá pensar que é como se duas pessoas fizeram o ato de carregar. Mesmo que na prática foi ele, mas o que ele começou foi interrompido. Ele jogou o objeto em um lugar e ia cair em certo lugar e ele interrompeu. Então, o princípio do ato de carregar foi interrompido, não teve o final que teria, naturalmente. Isso que ele recebeu no ar pode ser algo novo, pode ser como se duas pessoas fizeram isso. Pode ser que não é um ato de carregar inteiro, são duas partes do ato de carregar que não se conectam. E ele será isento do sacrifício. Essa é a dúvida. Teiko Agmará deixa isso em aberto. Hashem Eliyahu Navi vai vir e vai responder essas perguntas. Amar Rabi Avin, Amar Rabi Yochanan, fala Rabi Avin, nome de Rabi Yochanan. הכניס ידו לתוך חצר חברו וקיבל מי גשמים והוציא חייו. A pessoa está na rua, ele estendeu o braço para dentro de um recinto privado, pegou a água da chuva, tirou para a rua, ele traz o sacrifício, ele carregou do recinto privado para o recinto público. Assim fala Rabi Yochanan. Matki fala Rabi Zera, pergunta Rabi Zera, Mali itino chavero, Mali itino shamay. E o nome daquilo. Fala Rabi Zera que não. Não pode ser. Se uma outra pessoa joga água na mão dele e ele tira para a rua e descansa a água na rua, ele não traz o sacrifício. Porque ele não fez a akira, ele não deslocou a água foi jogada na mão dele. Então ele não traz o sacrifício. Fala dizer a mesma coisa aqui. O céu jogou a água na mão dele e ele tirou para a rua e descansou na rua a água, mas ele não fez a akira. Quem deslocou a água foi o céu. Que diferença faz se o céu deslocou a água, o amigo dele deslocou a água, ele não fez a akira, ele não deslocou, a água não estava descansando, estava parada, ele deslocou e tirou para a rua, a água foi jogada na mão dele, ou pelo céu, ou pelo amigo, ele não traz o sacrifício. Ele não fez as 3 etapas do ato de carregar, ele não fez a akira. Então qual que é o caso do Rabi Yochanan? Lotem akibel ela kalat. Então, deve ser que no caso se trata que essa pessoa, ele jogou a água da chuva com uma mão para a outra mão, e com a outra mão ele tirou para a rua. Então ele deslocou com uma mão, ele fez a akira, a água estava num lugar, ele fez a akira, deslocou para a outra mão e tirou para a rua e descansou na rua. Não pode ser também. Quando ele deslocou a água, onde a água estava? Estava no ar. Estava caindo. Nem estava numa superfície de 40 centímetros quadrados, uma superfície importante. Então, ele não fez a akira. Isso não é akira. Akira é deslocar de uma área importante. Uma área no mínimo de 40 centímetros quadrados. Estava no ar. Ele bateu com uma mão para outra mão, mas a água não estava descansando no ar.
Então, volta a pergunta, que disse Rebbe Yochanan que traz o sacrifício? Jamar Abichia Bered Ravuna, fala o sábio, que quando Shekalat Me'al-Gabe Akotel. Fala o sábio, a água estava em cima de um muro, ele pegou a água do muro e tirou para a rua, e descansou a água na rua, fez a anahá na rua, atrás do sacrifício. O muro estava no recinto privado. Fala que não, Al-Gabe Kotel Nami Ve'alonach. A água não ia ficar em cima do muro, a água ia escorrer até o chão. O que é a Akira? A Akira é deslocar, digamos, a água, quando a água estava parada, estava descansando num lugar, você desloca e carrega para outro recinto. A água não estava descansando em cima do muro, a água estava escorrendo até o chão. Que de amar Rava Bekotel Meshupá, Achanami Bekotel Meshupá. Então responde como disse Rava, sobre um outro caso. Aqui se trata de um muro que ele é Meshupá, ou seja, ele tem uma inclinação. Ele é espesso embaixo e é fino em cima. Essa inclinação segura a água, fala Rava, como se a água estivesse descansando lá. Então, ele pegou a água do descanso da água, fez a Akira do recinto privado para o recinto público e descansou no recinto público a água, fez o ato de carregar atrás do sacrifício. Vem Reit Maderava, sobre qual caso disse Rava isso? Hadetran, ele falou sobre essa Mishnah, viramos a página. Ayakoreba Sefer ala Eskufa. Galgela Sefer Miyado. Outro caso. A pessoa no Shabat está na escufa. Escufa é a entrada da casa. As casas da época tinham uma entrada. Essa entrada não é considerada recinto privado e nem recinto público. É um carmelita, é um recinto que é proibido carregar pela lei rabínica de lá para casa e de lá para a rua e vice-versa. Então é proibido pela lei rabínica só. Não vamos entrar no mérito da questão por que é um carmelita e não um recinto privado. Isso vamos ver mais para frente. Bezat Hashem. A pessoa na prática está no Shabat, na entrada da casa. Ele está estudando, está lendo um rolo de pergaminho. O rolo caiu da mão dele, ou seja, rolou para a rua. Então uma parte do rolo está na mão dele ainda, uma parte do rolo está na rua. Então, qual é a lei? Fala a Mishnah, Goreló Miyadó. Ele pode enrolar o rolo outra vez, mesmo que ele está carregando essa extremidade que está na rua, ele vai carregar para a Carmelite, é permitido. Toda a proibição de carregar da rua para o Carmelite, o recinto rabínico, é só para a lei rabínica. Os sábios facilitaram nesse caso, que ele está segurando o tempo todo uma extremidade do rolo. Ele não está carregando algo que estava na rua para o Carmelite, ele está segurando uma extremidade. Então está parcialmente na rua, parcialmente no Carmelite, os sábios facilitaram. Porém, se ele está em cima do telhado, o telhado da casa é recinto privado. Então já é proibido carregar pela Torá do recinto privado para a rua, do telhado para a rua ou da rua para o telhado. E ele está estudando com um rolo de pergaminho. O rolo rolou para a rua. Ele está segurando uma extremidade, a outra extremidade rolou para a rua. Então, Achilo Egia Le'asarat Tvachim Gorelo Etzlo, Mishegia Le'asarat Tvachim, Ofcho Lachtav. Então, fala a Mishnah, se a extremidade que rolou para a rua está acima de 1 metro de altura do chão, então está no ar em cima da rua, não é recinto público pela Torá. Acima de 1 metro do chão é uma comptura chamado, não é considerado recinto público. Ele pode enrolar outra vez o rolo até o telhado. Mas se a extremidade rolou para a rua está dentro do metro próximo ao chão, está no recinto público, e é proibido pela Torá carregar de onde o rolo está até o telhado, então ele tem que virar o rolo para que o texto esteja de ponta virado para baixo, de forma mais protegida, mais reservada, respeitosa, e deixa lá até depois do Shabat. Então, se ele está no telhado, com uma extremidade, e aí o rolo rolou para a rua, a outra extremidade da rua está dentro do metro próximo ao chão, está no recinto público, ele tem que deixar isso lá. E perguntavam aos sábios por que não pode enrolar o rolo outra vez. A parte que está na rua não está descansando na rua, está pendurada, está suspensa no ar. Não está num local de descanso, ou seja, que se ele vai deslocar essa parte da rua, ele não está fazendo a Akira. A Akira é deslocar para carregar, é deslocar de um local que o objeto está descansando lá.
entre aspas. Está parado lá. Aqui a extremidade está suspensa no ar. Então qual é o caso da Mishnah que é proibido enrolar? Se esse é o caso que está suspenso no ar, ele pode enrolar. Qual é o caso da Mishnah que ele não pode? Marava bekoder meshupá. Sobre isso falou Rava. O caso aqui da Mishnah é que a extremidade que está na rua está descansando na inclinação de um muro. É um muro inclinado. O muro inclinado sim está descansando a extremidade do rolo. Então, se ele vai deslocar, vai ser uma akira. Ele vai estar deslocando do local de descanso do objeto. Então, falou Gemara antes também que a pessoa está no recinto público. Está chovendo. Tem um muro inclinado. Essa água que está nessa inclinação está descansando, assim como o rolo do livro está descansando lá. Se ele vai tirar de lá, ele está fazendo akira. Por isso, se ele deslocou, trouxe para a rua a água e descansou na rua essa água, traz o sacrifício. Emor damar Rava besefer David Benayach. Mai minha vida de Naich. Fala, mas uma coisa não tem a ver com a outra. Quando disse Rava isso, que a inclinação do muro descansa o objeto, é como um livro, é como um rolo de pergaminho que está descansando e não está escorregando mais. Está preso lá por causa da inclinação desse muro. Mas a água, é claro que vai escorrer. A água não está descansando na inclinação do muro. Você não pode comparar a água com um rolo de pergaminho. Então volta a pergunta. O Rav falou, a pessoa está no recinto público, ele colocou a mão para o recinto privado e tirou a água da chuva para o recinto público e traz o sacrifício. Qual é o caso? Ele amarava. Que gonche kalat me agameguma. Falava, o caso é que tinha um buraco com água nesse recinto privado, ele pegou a água do buraco, tirou para a rua, e descansou a água na rua, e traz o sacrifício, ele carregou para a rua. Alguma pshita. Se esse é o caso, qual é a novidade? É um buraco com água? Por que eu poderia pensar que ele não traz o sacrifício? É óbvio. Fala, mal de terra não é tão óbvio. Mai margabe mai, lava na rão. Kamash malan. Eu poderia pensar que água sobre água não é considerado que a água está descansando lá. Porque existe sempre um movimento da água. Mesmo que tenha um buraco com água, a água está se mexendo dentro. Está se movendo. Então, eu poderia pensar que a água em cima de água não está descansando lá, não é uma komanachá. Então, se ele deslocou, não fez a akira. Por isso eu falo, sabe o que sim? Vazarava letami, como disse Rava. Demarava. Mai margabe mai, hainanachatam. Fala Rava. Água sobre água é uma komanachá. Ou seja, é como se essa água que está lá está descansando lá. Se ele tirou de lá, é uma akira. Deslocou. E goza gabe mai, lá vai na nachatu. Disse Rava, água sobre água é como se tudo estivesse descansando no chão. Mas se tem uma noz boiando na água, não é considerado que a noz está descansando lá. A noz está se mexendo, de forma visível até. Então não é considerado que a noz está descansando lá. Então se ele pegou a noz no Shabbat, de cima da água e trouxe para outro recinto, não é considerado que ele carregou. Porque não fez a akira, ele não deslocou de um local que a noz estava descansando lá. Bairava, pergunta Rava. Egos vekli tzafar gabe mai. Pergunta Rava, o que acontece se uma noz dentro de um utensílio e o utensílio está boiando na água? A pergunta é a seguinte. Bataregos aslinan beanaer. A noz está descansando no utensílio. Então eu poderia pensar, se a pessoa pega a noz de lá, pegou de uma komanachá, do local que estava descansando lá, carregou para outro recinto no Shabbat, traz o sacrifício. Pode ser. Ou não, o Dilma Bata criazino. Talvez a gente tenha que levar em conta o utensílio próprio. O utensílio que tem a noz, e o utensílio está boiando na água. O utensílio não está descansando em cima da água, está se mexendo o tempo todo. Então, por causa disso, eu vou falar que talvez a noz também não está descansando lá. Ou seja, talvez eu olhe a situação da noz. A noz está descansando no utensílio, então é uma komanachá. Se ele tirou de lá, ele fez a akira, deslocou. Ou talvez não. Talvez temos que levar em conta o utensílio que contém a noz, e o utensílio está se mexendo, não está descansando em cima da água, então também a noz não. E também não é uma komanachá, se ele tirou de lá, não é akira. Não é deslocar para o ato de carregar. Belo nayach. Denai. Tem com a Gemara deixa isso em aberto.
Shemen shetzav al gabe yain, machloket, Rabbi Yochanan ben Nuri verabanan. Outro caso. Tem óleo, ou azeite, em cima de vinho. Isso é uma discussão entre Rabbi Yochanan ben Nuri e Chachamim. Qual é a discussão? Letra fala na Mishnah. Shemen shetzav al gabe yain, venagat vulyon bashemen. Lo passar el shemen bilvad. Não vamos entrar nos detalhes dessa lei da impureza. É o seguinte, tem azeite de truma, da oferenda do Cohen, que é santificado, em cima de vinho. Veio uma pessoa com uma impureza leve, tvulyon, uma pessoa que estava impura, foi no mikve já, está esperando até o pôr do sol para se purificar por completo. Ele tem uma impureza leve, de segundo grau de impureza, não vamos entrar nisso agora, até o pôr do sol. Então tem azeite de truma, que é do Cohen, que é santificado, a oferenda do Cohen, em cima de vinho. Veio o tvulyon, que tem uma impureza leve, e encostou no azeite. O que se impurificou? Então, conforme está na cama, somente o azeite se impurificou. O tvulyon tem uma impureza leve de segundo grau de impureza, impurifica o azeite para ser terceiro grau de impureza. E o vinho continua puro. Entre parênteses, o vinho é de trumá, mas não tem como receber quarto grau de impureza. Não tem quarto grau de impureza com relação a trumá, só com relação a sacrifícios. Então, o tvulyon é segundo grau de impureza. Ele foi no mikve e está esperando até o pôr do sol. Ele tem segundo grau de impureza. Impurifica o azeite da trumá para ser terceiro grau. Isso não passa para o vinho, não se torna quarto grau de impureza. O ponto é que, conforme está na cama, o azeite é uma coisa, o vinho é outra, mesmo que o azeite esteja em cima do vinho. E Rabbi Yochanan ben Nuri discute e diz que os dois são conectados. O azeite está em cima do vinho é visto como uma coisa só. Então, se o tvulyon impurifica o azeite para ser terceiro grau de impureza, também o vinho se torna terceiro grau de impureza. Então, os detalhes da lei de impureza que não são relevantes no momento. O ponto é, conforme está na cama, o azeite é uma coisa, o vinho é outra. Então, não é considerado que o azeite está descansando lá em cima do vinho. É como se tem uma noz em cima do vinho. Se alguém pega esse azeite e carrega para outro recinto no Shabbat, conforme está na cama, não tem que trazer o sacrifício. Conforme Rabbi Yochanan ben Nuri, o azeite e o vinho são vistos como uma coisa só. Então é uma comanachá, é como se o azeite estivesse descansando também no chão, como o vinho, ou no utensílio. Se a pessoa pegou o azeite e carregou no Shabbat para outro recinto, conforme Rabbi Yochanan ben Nuri traz o sacrifício. Ele fez a akirá, ele deslocou o azeite de uma comanachá, do local do descanso do azeite, para outro recinto, traz o sacrifício. Amar Rabbi Avin, Amar Rabbi Lai, Amar Rabbi Yochanan, falam os sábios o nome de Rabbi Yochanan. היה טעון, אוכלים ומשקים, ונכנס ויוצא כל היום כולו. אינו חייב עד שיעמוד. Mais um conceito sobre a Akira. Olha só o caso. A pessoa está na casa, no recinto privado no Shabbat. Ele pegou uma caixa de maçãs, por exemplo. Ele queria levar essa caixa de maçãs para uma outra parte da casa. Quando ele deslocou essa caixa de maçãs, ele não fez nenhuma Akira proibida, ele não deslocou a caixa de forma proibida, porque a intenção dele foi de carregar para dentro da casa. Ele mudou de ideia, ou se ele se esqueceu que é Shabbat, por exemplo, e mudou de ideia, foi para a rua com essa caixa de maçãs e descansou a caixa de maçãs na rua. Fala Rabbi Yochanan, ele não traz o sacrifício, porque a akirá dele, o deslocamento inicial, não foi proibido, não foi deslocamento do trabalho de carregar no Shabbat de recinto para recinto, porque quando ele deslocou a caixa, ele queria carregar para dentro da casa. Ele não traz o sacrifício. Fala Rabbi Yochanan mais ainda. Ele pegou essa caixa para levar para o outro lado da casa. Levou para a rua, voltou para casa. Foi para a rua, voltou para casa. Não traz o sacrifício. Porque tudo isso é uma extensão do que ele fez no princípio, e o que ele fez no princípio é permitido. É uma akirá permitida. Ele deslocou para levar para o outro lado da casa. Mas fala Rabbi Yochanan, se ele parou, e aí voltou, e saiu para outro recinto. Quando ele parou, é como se ele descansou a caixa. E aí quando ele foi para outro recinto, ele deslocou, fez a akirá e foi para outro recinto, traz o sacrifício. Amar Abai, viu chamado Lafush. Fala Abai, tem mais um detalhe para essa lei. Quando esse ato de parar, é visto que ele descansou como se fosse a caixa no chão. É só se ele parou para descansar. Se ele parou para descansar. Ele parou para descansar, ele está descansando no chão, a caixa também está descansando no chão. É uma comanachá.
ele se deslocou para outro recinto, aí ele começou algo novo, é uma akira proibida, já ele deslocou para ir para outro recinto, aí traz o sacrifício. Mas se ele parou, porque ele precisa ajeitar a caixa, ele não parou para descansar, então não é Makom Anachá, o local do descanso da caixa também, então é uma continuação do que foi feito antes, ele não traz o sacrifício. Então ele deslocou para levar para o outro lado da casa. Ele foi para a rua, voltou para casa. Algumas vezes pode ser que isso que aconteceu. E ele parou para ajeitar a caixa. É como se ele não parou. Ele não parou para descansar. Não é Makom Anachá, o local do descanso da caixa. Então ele continua isento de trazer o sacrifício, mesmo se ele foi para o outro recinto. Mimai, qual que é a prova desse conceito de Abaer, dessa diferença entre parar para descansar, lafush, ou para ajeitar, que é lekatef? Então, me demar do que foi dito na Braita. Tom harba amot amad lafush patur, lekatef chayav. A pessoa está na rua. Ele andou carregando 1 metro, parou para descansar. Quando ele parou para descansar, é o final do que ele fez antes. Então, é como se ele parou agora, é um outro descanso do objeto. Ele carregou só 1 metro e não traz o sacrifício. Ele continuou carregando mais 1 metro, não traz o sacrifício. Então ele carregou primeiro 1 metro, parou para descansar, cancela o que foi feito antes, ele parou para descansar, agora é o novo local de descanso do que ele está carregando. Ele andou mais 1 metro carregando, não traz o sacrifício. Mas se ele parou para ajeitar a carga, ajeitar, digamos, a caixa de maçãs, então quando ele parou para ajeitar, é como se ele não parou. Fala a Braita, e ele depois andou mais 1 metro carregando, traz o sacrifício. Ele andou 2 metros. Como se fosse seguido. Se ele carregou 2 metros, carregou 4 amot na rua e parou para descansar, então ele fez a anachá, ele descansou lá o objeto. Quando ele parou para descansar, também a caixa de maçãs parou para descansar, como se fosse. É a anachá da caixa de maçãs. Traz o sacrifício. Mas se ele parou depois de 2 metros para ajeitar a caixa, é como se ele não parou ainda, não é uma como anachá. Então ele não traz o sacrifício ainda. Mas Kamash Malan, então, pergunta para o que foi dito antes. Qual que é a novidade de Rabi Yochanan? Shiloi ta'akira mishari shonarikach? Quando Rabi Yochanan falou o caso de antes, a pessoa levantou a caixa de maçãs na casa para levar para o outro lado da casa. Depois foi para a rua, não traz o sacrifício. Qual que é a novidade nesse caso? Uma vez que a akira inicial não foi de pecado, porque ele queria levar para o outro lado da casa, então ele não traz o sacrifício, essa é a novidade, já sabemos disso. Hamra Rabi Yochanan Hadazina. Rabi Yochanan já disse isso uma vez, da Marav Safra, Marabiam, Rabi Yochanan, Hamavir Chavatzim, Mezavit Lezavit, Venimlach Aleem, Veotzi al Patur, Shelo Aita Akira Mishari Shonalekach. É um caso diferente, mas o conceito é o mesmo. Também nome de Rabi Yochanan. Por que transmitir a mesma lei 2 vezes de Rabi Yochanan com 2 casos diferentes? Amorai Nino, Maramalá Behailishna, o Maramalá Behailishna. Então responde que são 2 alunos de Rabi Yochanan que escutaram dele, o mesmo conceito com casos diferentes. Então um transmitiu um caso, o outro transmitiu o outro caso. Não é uma repetição, não é uma redundância, são 2 alunos diferentes. Isso para que nós paramos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos ver casos interessantes, vamos entrar mais a fundo na proibição de carregar, o recintos, carmelita, uma contur, cada vez mais avançando e se aprofundando mais nesses conceitos. Até meu pessoal, Baruch Adonai Leolam, amém, amém.